Olá, eu sou o professor André Noel e essa é a nossa aula de Fundamentos e Arquiteturas de Computadores. Bom, a gente está falando sobre processamento, sobre processadores, a gente viu como que o processador é organizado, a gente viu como que um processador funciona, se você não viu pode correr nos vídeos anteriores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paralelismo. O que significa o paralelismo? A gente já vê pelo nome que seria algo ocorrendo em paralelo. Ou seja, como que eu posso executar instruções em paralelo? Como que eu posso trabalhar em paralelo? A noção de paralelismo, na prática, é algo um pouco comum para a gente, porque a gente está acostumado a pensar no computador como algo que executa várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem o conceito de multitarefa, a gente tem o conceito de vários programas abertos ao mesmo tempo, a gente tem o conceito de que a gente pode mandar rodar duas coisas ao mesmo tempo, eles estão no mesmo processador. Mas como que funciona isso na prática? Bom, antes de falar um pouquinho na prática do paralelismo, falar um pouquinho da lei de Moore. O que significa a lei de Moore? Em 1965, não lembro se é George Moore, Gordon Moore, ou o rapaz se chamava Moore, que é um dos cofundadores da Intel, tem o nome dele certinho no livro. Ele disse algo que ficou conhecido como a lei de Moore, que ele disse o seguinte, que o número de transistores que pode ser colocado dentro de um único chip dobra a cada ano, e essa proporção ele disse que ia se manter pelo menos por um futuro. Então a cada ano que se passava, dobrava o número de transistores que podia ser colocado dentro de um circuito, de um chip, certo? Na década de 70, essa previsão foi um pouco esticada, certo? O ritmo diminuiu um pouquinho, para cada 18 meses, ou a cada um ano e meio. Ou seja, a cada um ano e meio, o número de transistores dentro de um chip dobra, então, o tanto que você consegue colocar. Por quê? Porque tudo vai evoluindo, certo? A tecnologia para fazer os microchips. Então, você consegue. A ideia é a seguinte, a cada um ano e meio, você praticamente consegue trocar de processador para um processador novo pelo preço também que você pagaria no processador mais antigo um ano e meio atrás, certo? Então, funciona de uma forma parecida a evolução dos processadores. Essa previsão se manteve por muito tempo. Tem uma discussão se ainda se mantém esse ritmo de evolução, ou se a gente tem outro ritmo, mas não vale a pena a gente discutir isso agora. Qual que é a importância dessa lei de Moore? A ideia de que a gente consegue aumentar o número de transistores dentro de um chip e a gente consegue aumentar o número então de operações que ele realiza, tá? Mas para você poder aumentar as operações, para você também poder executar coisas em paralelo, você tem algumas estratégias para utilizar. Como assim? Bom, a gente vai ver as estratégias de paralelismo em nível de instrução. Quando eu falo em nível de instrução, a gente lembra daquelas instruções executadas pelo processador, que a gente tem o pipeline e a gente tem as arquiteturas superescalares. Como que funciona basicamente? Bom, a gente já viu como funciona o processamento de uma instrução. O que acontece? Ela é buscada, decodificada, executada, certo? E aí vai passar para a próxima. Então você tem todo esse processo. Executa uma instrução, depois executa a próxima e assim por diante. Eu posso executar operações em paralelo no meu processador? Bom, a unidade lógica aritmética a gente viu que trabalha com um tamanho de palavra e ela trabalha com uma instrução, faz uma operação. Eu não consigo fazer ela executar duas operações por vez. Ela vai executar uma operação por vez. É muito rápido, mas é uma por vez. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer algo chamado de pipeline. O pipeline trabalha com uma ideia de prefetch buffers, uma busca antecipada do que vai ser executado, então ele vê o que vai ser executado e tal, e faz uma divisão do ciclo de instruções em etapas menores. Lembra do ciclo de instrução? Buscar, decodificar e executar? Buscar, decodificar e executar são feitos por partes diferentes do processador. Então, por que enquanto eu estou executando algo na unidade lógica aritmética, eu já não posso pôr a unidade de controle para buscar uma próxima? Ou para decodificar, e coisas assim. Então, essa foi a ideia que deu origem ao pipeline. Eu pego cada uma dessas partes e divido.
Dividindo, eu consigo fazer partes de instruções serem executadas de forma simultânea. Então, os componentes do meu processador eles não ficam ociosos. A unidade de controle ela não pega uma instrução, passa para a ULA, cruza os braços e fica olhando para a ULA. Não. Enquanto a ULA está executando, ela já chama o próximo e já vai agilizando o processo. Legal? Funciona mais ou menos assim. Aqui em cima eu tenho a descrição de uma instrução. A instrução ela tem a busca, a decodificação, a execução e a parte de escrita. Então ele escreve a saída em algum lugar. Se eu separo a minha instrução nessas 4 partes, buscar, decodificar, executar e escrever, eu posso executar essas microinstruções em paralelo. Então aqui no nosso gráfico, o que a gente tem? A gente tem uma representação de pipeline de 4 estágios. O que são os 4 estágios? As 4 subdivisões da minha instrução. Buscar, decodificar, executar e escrever. E aí eu começo no tempo 0, a primeira instrução, e eu faço a busca. Beleza. No segundo tempo eu vou fazer a decodificação. Então a parte que faz a busca vai estar liberada. Eu posso mandar buscar uma próxima. No terceiro tempo, a minha primeira instrução vai entrar na parte de execução, lá na ULA. Então libera para eu decodificar a instrução que já foi buscada e ainda buscar uma próxima. E assim por diante. Então eu faço simultaneamente as diferentes suboperações da minha instrução. O que eu ganho com isso? Bom, eu tenho 6 instruções sendo executadas aqui no meu gráfico, 6 instruções de 4 tempos de cada uma. Quanto que dá 6 instruções de 4 tempos se elas forem executadas sequencialmente? Eu tenho 6 vezes 4, 24 tempos para executar as 6 instruções. No meu gráfico, a gente vê que intercalando aqui, otimizando em paralelo, eu preciso só de 9 tempos de ciclo para executar as 6 instruções diferentes. Então, eu tenho um ganho muito grande em paralelismo. Então, meu pipeline proporciona isso. Basicamente, ao invés de 24 ciclos, utiliza-se 9, no nosso exemplo que a gente viu. Só tem uma observação que as instruções que são executadas, elas não podem depender das anteriores. Como assim? Tem instrução que você executa, que você vai precisar da saída dela para jogar para uma próxima. Então, eu não posso intercalar instruções que uma depende da outra, e o processador tem que tomar esse cuidado. Tem que ver quais instruções são independentes e intercalar as que são independentes. Certo? Se tiver uma dependência, tem que esperar ser executado. A dependência, eu posso colocar uma outra instrução no lugar dela, até que fique liberado. Legal? Então é basicamente isso. Daí eu tenho as arquiteturas superescalares, que basicamente são processadores construídos com múltiplos pipelines independentes. Então você pega a ideia do pipeline e fala, por que eu vou usar um pipeline? Por que eu não uso vários? E aí você constrói processadores que podem usar vários pipelines. É interessante, mas demanda aumentar os recursos de hardware. Por quê? Porque você vai ter que buscar mais informação na memória ao mesmo tempo, você vai ter que gravar ao mesmo tempo e tal. Então você tem que aumentar toda a sua capacidade de transferência, capacidade. Mas a ideia é essa, você vai ter várias pipelines rodando. Então esses são os meus paralelismos em nível de instrução. Eu tenho ainda, aqui tem um exemplo de uma arquitetura superescalar com 5 unidades funcionais. Então eu tenho ali as 5 que podem executar de forma simultânea. Então eu tenho a busca, decodificação, a busca do operando, eu posso jogar ali nas 5 unidades e depois ser gravado. Então eu preciso otimizar também essa transferência de dados. Eu tenho ainda o que a gente chama de paralelismo de máquina. O que é o paralelismo de máquina? É eu pensar em máquinas executando ao mesmo tempo, ou processadores. Eu tenho a ideia de computadores paralelos, que eu tenho computadores que eles podem executar de forma paralela para juntar o processamento de CPUs diferentes executando. Então eu vou colocar algo para executar em paralelo. Eu tenho a ideia de multiprocessadores, que é uma ideia que a gente já está mais acostumado hoje em dia. Computador com mais de um processador ou processadores com mais de um núcleo, trabalhando como vários processadores. Qual que é a vantagem dos multiprocessadores? Eles são
núcleos diferentes trabalhando, processando, mas compartilhando uma mesma memória. Então você tem a memória do computador que é compartilhada entre os múltiplos núcleos. E eu posso ter uma ideia de multicomputadores, juntar vários computadores, fazer um cluster, um sistema distribuído, só que aí eu vou ter também unidades de memórias independentes para cada computador. Eu tenho que ver como que eu vou fazer essa troca de informação entre eles, mas é possível. Tem várias ideias de multicomputadores em que você vai adicionando máquinas à medida que você precisa e você tem uma facilidade de crescer o seu sistema, porque você consegue adicionar máquinas novas ali para processar em conjunto. Legal? A gente não vai entrar em muitos detalhes do multiprocessamento ali, do paralelismo, e eu quero só fazer um comentário rápido sobre RISC e CISC. Tem no livro de vocês uma parte sobre RISC e CISC, e na leitura complementar eu coloquei lá um texto legal sobre RISC e CISC. O que são RISC e CISC? São tipos de processadores que o CISC ele é um computador com conjunto de instrução complexas e o RISC é um computador com conjunto de instruções reduzidas. A princípio, os processadores eram CISC. O que são as instruções? Você tem as instruções que o processador pode executar. E essas instruções complexas, você tinha comandos que faziam várias coisas. Então, às vezes um comando levava um ciclo, às vezes o comando levava mais, porque era um comando mais elaborado. Surgiu a ideia de criar um RISC, que é um processador com conjunto de instruções reduzidas e que segue o mesmo tempo de execução. Então, você às vezes precisa na programação mandar ele executar várias instruções RISC para fazer o mesmo que uma instrução CISC, só que tem uma vantagem de velocidade. Você consegue instruções mais rápidas, você tem um tamanho pré-definido e você consegue ganhar quando você usa essas instruções reduzidas. Só que o que acontece? Como o CISC e o RISC têm as suas vantagens, a maioria dos processadores começou a juntar as duas técnicas. Então, uma parte das instruções são executadas em RISC e uma parte das instruções executadas em CISC. Então, não tem mais por que a gente separar os processadores em RISC e CISC, porque a maioria deles já é híbrida. É interessante a gente saber que existe, saber como funciona esse conjunto de instruções, mas não tem mais aquela disputa entre qual que é melhor RISC e CISC, porque eles trabalham de uma forma conjunta hoje, de uma forma legal. Leiam o texto da leitura complementar, explica melhor essa parte, e é isso que eu tinha falado sobre RISC e CISC de uma forma bem simples. Legal? Então é isso sobre processamento, a gente vai começar a falar sobre memória no próximo vídeo. Espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!